Amém. João capítulo 1, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. E a este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Que és, pois? É tu Elias? Disse: Não sou. É tu profeta? E respondeu: Não. Disse-lhe: Pois quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. E que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós vemos aqui que Deus, antes de enviar Jesus ao mundo para salvar, Ele deixou bem claro, através de João, que João não era o Salvador. Ele era aquele que vinha endireitar as veredas para a vinda de Jesus. Ele mesmo disse que ele não era a luz, mas que a luz viria ao mundo e iluminaria todo o homem. E a luz que ele dizia era Jesus, o qual, certa vez, ele disse que não era digno nem de abaixar e desatar as sandálias dos seus pés. Nós vemos que João foi um grande homem de Deus, porque ele foi aquele que antecedeu a vinda de Jesus. E esse Jesus que veio ao mundo para os judeus, não era nem para nós. Mas como eles não receberam, nós que demos crédito à sua palavra, recebemos esse dom de ser filhos de Deus. Alguém que pode ter a salvação através de Jesus Cristo. Como nós cremos e adoramos e glorificamos esse Jesus maravilhoso, o qual nessa noite nós iremos clamar e pedir para que muitas outras vidas sejam alcançadas e creia que Jesus Cristo é o Salvador e que possa também, como nós, render aos pés do Senhor e receber também essa salvação. Vamos orar nessa hora, vamos clamar a Deus mais uma vez, pedir a Ele que venha tomar o primeiro lugar nesse culto, para que tudo que seja realizado aqui seja tão somente
para louvor e glória do seu nome. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos na tua presença, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por mais esse dia que passou, pela noite que chegou e por estarmos agora aqui na tua casa e poder ter esse privilégio, Senhor, de falar contigo nesta hora. Pai amado, Deus querido, abra as portas e janelas do céu. Contempla, Senhor Deus, as vidas que já se encontram aqui no templo para te adorar, para te glorificar, para clamar a ti, Senhor. Porque motivo para clamar nós temos muitos. Ó Deus, e neste momento eu lhe peço, tira tudo que não provém de ti. E que o Espírito Santo tome o primeiro lugar nesse culto, Senhor. Usando nossos lábios, os lábios dos levitas que estarão levando a ti a adoração à igreja. Aqueles que estarão levantando, Senhor Deus, para orar e buscar a tua face nessa noite. Aqueles que estarão, Senhor Deus, agradecidos por tudo que tu tem feito em suas vidas. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus eu lhe peço nesta hora, que tu possa começar a contemplar os corações nessa noite. Deus amado, não sei o que eles vieram buscar, mas tu, Senhor, já conhece. E eu entrego em tuas mãos cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, que neste momento os teus anjos, ordenado por ti, Senhor, trazendo a bênção para cada um nesta noite, possa começar a passear nessa igreja com essas bandejas entregando a cada um de nós. Nós não somos merecedores, Senhor, mas é a tua misericórdia, que é grande para conosco, é que nos faz, ó Deus, receber as tuas bênçãos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, toma o primeiro lugar nesse culto, Senhor. Que tudo que fizermos seja tão somente para a honra e glória do teu nome. Que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, Senhor, mas que o teu Espírito Santo tome os lábios de cada um nessa noite. Para clamar a ti e buscar a tua face. Porque, na verdade, a tua palavra nos diz que nós não sabemos nem como orar, mas é o Espírito Santo que com gemido inexprimível intercede por nós diante de ti. Por isso, nesta noite eu lhe peço, Senhor, estenda as tuas mãos poderosas e benfazeja. E começa nesta noite a operar o milagre neste lugar. Opera maravilha, Senhor. Se tem alguém triste, que nessa hora a tristeza caia por terra em nome de Jesus. Se tem alguém preocupado, Senhor, que essa preocupação seja lançada aos teus pés neste momento. Ó Deus amado, que neste momento nada venha impedir a nossa oração, a nossa adoração a ti, Senhor. O nosso louvor, que só a ti, ó Deus, que pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. Por isso nós devemos entregar a ti tudo de nós, Senhor, até a nossa vida, porque pertence a ti. Ó Deus amado, como foi lido aqui no início, agora na tua palavra, tu enviaste Jesus Cristo para nos salvar, e através dele que nós chegamos a ti, Senhor, porque o véu do templo foi rasgado naquele dia, quando ele entregou a sua vida por nós. Por isso estamos aqui nessa noite, com esse privilégio de poder falar diretamente contigo e saber, Senhor Deus, que tu estás ouvindo a oração deste lugar, porque na tua palavra nos diz que os teus ouvidos não estão agrafados para que não possa ouvir, e nem tão somente a sua mão encolhida para que não possa abençoar. Por isso, nesta noite, Senhor, vai tocando agora em cada vida, em cada coração, vai enchendo do teu poder, da tua graça, Senhor, renova cada um de nós nessa noite. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu gostaria que um voluntário levantasse agora e continuasse mais uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, e a todo dia maravilhoso, Senhor, por essa noite, nos concede, Deus, pela dádiva de Pai de ter filho de teu, por adoção, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Compara, Deus, o milagre da salvação, Senhor. Enfim, Senhor, somos gratos porque somos cuidados do Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós damos com segurança, com perfeita paz, Senhor. A paz que está bem do Senhor. O homem não tem paz, não conseguimos, Pai, tirar a paz do homem. O Senhor é a verdadeira paz, Senhor. A paz que nos dá a certeza da vitória, a paz que nos consegue a alegria verdadeira. Glória a Deus. A paz que certamente iremos um dia, Senhor, desfrutar eternamente dessa paz, Pai, lá na glória com o Senhor. E nessa noite nós somos gratos por tudo, Deus, que tem feito em nossas vidas, Senhor, pela vida da igreja, pelos ministérios, Senhor, pelo trabalho, pelas propostas que temos, Pai, para o ano que vem, Senhor. Enfim, Deus cuida, Pai, no todo de nossa vida, Senhor. Tudo que fizermos, Senhor, que o Senhor esteja
Glória a Deus. A segurança vem do Senhor, a nossa verdadeira segurança é parte do Senhor, porque se o Senhor estiver com toda a nossa vida, Pai, em vão vigia o sentinela, Deus. Louvamos o seu nome, Senhor. Nós colocamos, ó Pai, essa igreja, essa agência anunciadora, a tua palavra nas tuas mãos. Colocando, Pai, cada departamento nas tuas mãos, cada ministério nas tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que move, ó Pai, o teu coração. Glória a Deus. Pai, andando segundo aleluia. a vontade, segundo o seu querer, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, cuidar dessa reunião, no final dela, Senhor. Vai crescer um pouco mais na tua presença, e sair daqui preenchido da tua palavra, preenchido, Pai, por aquilo que vem da parte do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui em vão, certamente, Pai, há um milagre essa noite acontecer em nossas vidas, Senhor. Glória a Certamente há algo, Pai, preparado para nós, Senhor. Ninguém está aqui à toa em vão. Com certeza iremos voltar para o nosso lar, com nossos, Pai, alcançando, Pai, com certamente algo da tua parte, Senhor. Aleluia, Porque Jesus. é Deus que cuida de nós, que faça Deus aquilo que é melhor para as nossas vidas. Sim, E Deus. nessa noite, desde já, nós somos gratos por essa rica oportunidade de estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo e poderoso e excelso nome. Da honra, da glória, todo o louvor nos dado ao Senhor, que merece a honra e a glória e todo o louvor, Senhor. Muito obrigado por tudo. Assim te oramos no nome do Santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Outro voluntário. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bem-vindo, Deus, neste lugar, Senhor. Concordando ao meu coração dos teus servos, Deus, eu quero louvar, glorificar, exaltar o teu nome. Aleluia. Deus, por tudo que tu és, ó Senhor, nas nossas vidas, Deus, pela tua soberania, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, ó Deus, que tu tem com o teu povo, Senhor. Glória a Mesmo, ó Jesus. Deus, somos tão infiéis a ti, ó Deus, mas tu permaneces fiel conosco. Bendito seja o teu Deus, nome. em nome de Jesus, Deus, que eu possa estar, Senhor, fazendo conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor, através de nossas vidas, Senhor. E cada vida, Deus, que esteja hoje estar aqui na tua presença, Senhor, seja alcançada, Deus, por bênçãos, por respostas, Deus, com teu acalento, com teu colo, Deus, com teu Aleluia. renovo, Senhor, Glória a com teu Jesus. fortalecimento nesta hora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz encontro, Deus, com aqueles, Deus, que estão intercedendo por outros aqui, ó Deus. É verdade. Estão aqui, Senhor, mas estão em mente seus entes queridos, seus familiares, seus amigos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que eu só possa estar entrando com a tua intervenção, Aleluia. Deus, nesta hora, Senhor. Deus, eu não conheço, Deus, as mazelas, os problemas, Deus, que aflige o teu povo, ó É Senhor. verdade, Senhor, Mas mas tu tu sabes, sabes. conhece, Senhor, Aleluia. porque o Senhor nos criaste, nos formaste, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, desde o ventre de nossa mãe, ó Deus. Que eu possa estar, Senhor Deus, cuidando de nós, nos tratando nossas feridas, Senhor. Que eu possa estar, Senhor Deus, fazendo o que tu queres através de nossas vidas, Deus. São tuas mãos, Senhor Deus, os ministros de louvor, Deus, Glória a nesta hora. Jesus. Quem vai estar sendo instrumento dado nas tuas mãos pela palavra, Senhor. Glória a Fala Deus. conosco, Deus. Estamos com o coração quebrantados, abertos para ouvir tua voz, ó Deus. Oh, Essa é a oração Jesus. que faço, te agradecendo por tudo. Em nome do teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Aleluia. Amém, Jesus. O Senhor tem falado no meu coração que esse culto é um privilégio para todos que queira falar com Ele. Por isso, a oportunidade está com mais um voluntário para tornar a orar ao Senhor nessa hora. Aleluia. Glória a Jesus. É verdade, Senhor. Por mais que tentamos te alcançar, ainda assim, a dificuldade é grande. Aleluia. Quando essa dificuldade chega, tu se mostra para nós. E assim não precisamos de tão distante. Glória a Tu Deus. está dentro de nós. Aleluia. Tu nos alcançou muito antes da minha mente existir. Muito antes de eu agir, de nós agirmos como pessoas. Tu já tinha nos alcançado. Aleluia, Obrigado pela tua Jesus. bondade, que é coisa assim, que é fato dentro da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque tu
Glória a Obrigada por Deus. essa oportunidade que temos de bater na tua porta, saber É verdade, que tu Senhor. estás nos atendendo. Aleluia. É que tu vai nos atender, mas tu estás nos atendendo. Glória a Eu sei Deus. que tu mesmo disse que assim como o Pai te ouve, nós Amém, sabemos que tu nos Jesus. ouve. E os teus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. Deus, que cada um de nós sejamos instrumentos nas tuas mãos. Aleluia. Tudo que eu quero, Senhor, é ser usado por ti. Tudo que eu quero é que tu me envies. Glória a Eu quero que tu Deus. envies o teu povo. Aos necessitados, aqueles que precisam de oração, aqueles que precisam de cuidados, aqueles que precisam de uma palavra amiga, aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam de algo maior, e talvez para eles muito difícil. Que cada um de nós sejamos vasos fluídos por ti. Aleluia. Enviados para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelos teus servos aqui reunidos, pelas famílias aqui representadas. Aleluia, Louvamos Jesus. pela vida de cada um, pela necessidade de cada um. Mas acima de tudo, Senhor, eu quero nesta noite te pedir que não faça com que nós saiamos de nossas casas para vir aqui apenas para pedir, mas Sim, acima de Deus. tudo para te adorar. Aleluia. Eu não penso apenas no que eu vou receber de ti, mas que eu venha pensando no que eu vou dar através de ti. Glória a Como Jesus. vaso nas tuas mãos, que eu tenha atitude, que nós tenhamos essa atitude, que nós tenhamos essa necessidade de saber que tu está muito mais em nós quando as nossas mentes estão ligadas em ti em favor de alguém. Aleluia. Então, obrigado pelo teu amor, pela tua doação, por tudo que tu nos fez. Porque quando tu estavas na cruz e tu dava o teu corpo, dava o teu sangue, a tua carne por nós, assim tu foi recompensado com algo excelente. Aleluia. Glória a Deus. Esse amor ainda, meu Senhor, por mais que tentamos, jamais faremos. Mas ainda assim queremos insistir em te amar. Eu sei, Senhor, que os nossos atos muitas das vezes contra nós, ficam contra nós quando dizemos que te amamos. Porque quem ama ainda se entrega. Porque quem ama faz a vontade. E nós sentimos que não fazemos a vontade assim. E quando olharmos para trás de nós, temos desculpas para tudo. Não temos tempo para nada. Queremos colocar o nosso tempo à disposição da tua vontade. Queremos colocar as nossas vidas à disposição do teu querer. Senhor, e quando Glória a nós Jesus. inventarmos uma desculpa para não fazer, para não ir, para não se entregar, Senhor, que tu tenha misericórdia de nós. Que tu, Senhor, venha fazer de nós pessoas melhores. Que tu venha fazer de nós verdadeiramente instrumentos nas tuas mãos. Mas eu não Aleluia. venha querer ser um instrumento de acordo com a minha vontade, mas que eu seja um instrumento de acordo com a tua vontade. Sim. Eu não venha querer fazer apenas aquilo que eu gosto de fazer na igreja. Sim, Eu venha fazer Jesus. principalmente aquilo que eu não gostaria de fazer. Amém. Talvez é o perdão ao nosso irmão, algo tão difícil de fazer. Talvez perdoar a mim mesmo, algo tão Aleluia, difícil de fazer. Deus, Jesus. tenha misericórdia de nós. Olhe para trás e veja que minha caminhada contigo só é bonita porque tu estás comigo. Mas se fosse olhar para as minhas obras, eu mesmo as reprovaria, quanto mais a ti. Então eu sinto que a pura misericórdia está contigo. Eu sinto que é pura misericórdia ter êxito na tua casa. Eu sinto que é pura misericórdia viver contigo. Eu sei que o fato de eu estar atrelado a ti, Senhor, depende totalmente de ti. Porque as mãos escorregadias, as minhas mãos são escorregadias. E é tu que sustenta a tua igreja. É tu que nos mantém de pé. É tu que nos livra dos laços do inimigo. É tu que nos livra dos obstáculos que surgem a cada dia. É tu que nos dá força para prosseguir adiante. É tu que nos faz parar, pensar e não olhar para trás, mas prosseguir. Glória a Por isso, te dou graças Jesus. nesta noite. E espero te dar graça por todos os anos da minha vida. Pelo que restar de nossas vidas, damos graças. Aleluia. E reconheçamos, meu Senhor, cada um de nós, que só tu pode fazer o melhor para nós. Que só Amém, tu tem o melhor para nós. E que nem sempre o teu melhor para nós é o meu melhor. Eu me ensino, que tu me ensine, que tu nos ensine a ver o que está diante de mim. Glória a na terra. Jesus. A bênção que está preparada para cada um de nós e que nós não queremos receber porque não é o que eu pedi. Tenha misericórdia de nós e contempla a minha falta de fé, a nossa falta de fé. Nos ajude, Senhor, as pequenas coisas, porque são elas que facilitam a nossa queda. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Enquanto nós temos aqui essa liberdade de poder falar com Deus, de adorar, glorificar ao Senhor, em países distantes daqui tem pessoas precisando das nossas orações porque não pode nem falar no nome de Jesus. Escondido, quem sabe,
num lugar subterrâneo, ali eles leem a palavra, ali eles adoram, mas quando descobrem, como nós vimos o missionário que pregou aqui domingo falando, é muito difícil. Por isso, nessa hora, nós vamos ter mais um voluntário orando pelos missionários em toda a parte do mundo, inclusive pelos nossos. Em nome de Jesus, que um voluntário levante e ore. Aleluia. É aquele que advoga as nossas causas, é aquele que batalha na surdina. Quando a gente não vê as coisas, ele já está trabalhando, é assim que Deus trabalha. A gente não tem noção de tantos livramentos, de tantas coisas que poderia acontecer conosco. É verdade, Senhor. E foi caída por terra, porque o Senhor esteve no comando, está no comando. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Nós temos motivo de sobra para render a esse Deus toda a adoração e todo o louvor, Senhor. Aleluia. E agora, Senhor, nós queremos de fato colocar a vida desses missionários, ó Pai, que estão em lugares distantes. É verdade, Senhor. É amor, Precisando do nosso coração clamor, deles, nossa apelo súplica a no Ti. coração deles de pregar numa terra Dando essas distante, largaram Aleluia. seu país, largaram a sua nação e foram para outro lugar. Esse amor Deus coloca no coração do homem, que talvez em lugares Aleluia. onde as pessoas Glória a matam Deus. friamente, e é normal isso acontecer, ainda mais se pregar o Aleluia. Evangelho. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. E nós estamos aqui com uma igreja desse país tão livre, onde a gente Glória a pode adorar em qualquer lugar, em qualquer canto, pregue o seu Evangelho. Dificilmente a gente vê algum sendo apedrejado, algum sendo levado preso porque prega o Evangelho. É uma liberdade tão grande, talvez seja esse talvez até um momento de não pregar o Evangelho porque não tem perseguição, não há perseguição. Talvez se houvesse uma perseguição, talvez a igreja estaria até mais quente, mais firme na sua presença, na sua obra. Ah, Senhor, mas nós queremos invocar, Senhor, por eles, ó Pai. Queremos colocar eles nas Tuas mãos. Sim, Senhor. E se tiver algum agora, Senhor, preso, amarrado, para ser morto, Senhor, por uma força maligna, Senhor, nós repreendemos Em agora, nome de Jesus. E profetizamos a vitória na vida do Teu servo, Senhor. E ele está ali porque ele ama o Senhor, ele não nega a sua fé. Aleluia. Ele não abre mão da sua fé. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a atitude desses homens, ó Pai, a atitude desses missionários possa mexer com a nossa vida espiritual, possa mexer com a nossa atitude diante do Senhor, de ter tanta oportunidade para pregar o Teu Evangelho, tantas oportunidades passam na nossa vida e a gente acaba não aproveitando quase que nenhuma. Elas escorregam que nem sabão, vai embora, uma atrás da outra. Aleluia. Ah, Senhor, nós queremos pedir perdão por isso. E queremos agora, Senhor, nos prostrar diante da Tua presença, Senhor. Queremos, ó Pai, realmente reconhecer que só há um caminho a seguir, é o caminho que Jesus deixou. Porque Jesus deixou bem claro na Tua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por esse caminho. Que, ó Pai, nós possamos encontrar esse caminho verdadeiro, o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho que vai nos conduzir, Senhor, a um lugar seguro. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que mesmo nós não saindo, Senhor, da nossa terra, da nossa parentela, mesmo nós não saindo daqui para outro país, mas que sejamos missionários, Senhor, na nossa casa, no nosso bairro, Aleluia. no nosso trabalho, na nossa cidade, e que aqui sejamos missionários aprovados por Deus, que não tenha vergonha de falar dos Teus feitos, que mesmo que as crises, ó Pai, estejam chegando, mas que o Evangelho seja prioridade, Senhor. Que a Tua palavra seja prioridade em todo o sentido da nossa vida. Talvez há muitas pessoas que estão agora definhando, reclamando por isso ou por aquilo, mas talvez seja um despertar, Senhor, porque o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Aleluia. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro lá na carta aos Colossenses, no
capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai primeiro as coisas do alto. Ah, Senhor, nos ensina a buscar as coisas de cima, Pai. Amém, Jesus. As coisas de cima são eternas. Elas vão refletir na eternidade. Elas não refletem aqui. E talvez a gente queira que ela reflita aqui hoje, amanhã, com coisas materiais. Mas são tudo coisas passageiras, Senhor. É verdade, Senhor. O que nós queremos, ó Pai, é que as nossas obras reflitam lá na glória, Senhor. Aleluia. Pessoas sendo o Evangelho sendo pregado, Senhor, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa família, através dos nossos filhos, através do nosso trabalho. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, essa maldição de a gente achar que não pode pregar o Evangelho dentro da casa, dentro do trabalho, dentro da condução. Repreenda isso, coloque essa coragem dentro do nosso peito, da nossa vida. E aonde nós estivermos, ó Pai, nós sejamos um missionário aprovado por Ti, Senhor. Aleluia. É isso que nós suplicamos, ó Pai. É isso que nós invocamos nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, ainda na Tua presença, em oração e súplica, queremos te pedir agora pelos ministérios, ó Deus, toma em Tuas mãos, ministério pastoral, diaconal, ministério de professores de escola dominical, Senhor Deus, toma em Tuas mãos, Senhor Deus, os embaixadores, Pai amado, Deus querido, todos os ministérios em geral desta casa, os projetos, entregam em Tuas mãos, Senhor Deus, os congressos que ainda serão realizados até o fim do ano, que Tu possa estar abençoando poderosamente, jogando por terra todo empecilho, toda barreira, dando vitória em todas as áreas, Senhor. Toma os líderes em Tuas mãos, ó Deus, usa com poder e graça, com sabedoria vinda do alto céu, com visão vinda de Ti, Senhor Deus, que vidas possam ser alcançadas através de cada congresso que ainda será realizado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco, continua nos abençoando. Ser agora, Senhor Deus, com o ministério de louvor que estará elevando a Tua igreja em adoração a Ti, Senhor, em louvor e glórias. Que Tu possa receber como um cheiro suave as Tuas narinas, Senhor, enquanto estivermos louvando, como aqui orando, já sentindo a Tua presença. Que a unção do Teu Espírito Santo contagia todos que estão aqui, que ainda não pôde sentir o que eu estou sentindo agora, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ministério. Boa noite, igreja, Pai do Senhor, amém? Convido a igreja a se colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Enquanto eu ouvi a diaconisa Iracema som, e eu lembrei de Jó, que a diaconisa Iracema falou que às vezes a gente não merece, né? Eu lembrei de Jó, que Jó merecia. Mesmo assim, o Senhor deixou Jó passar por tudo aquilo que ele passou. E lá no fundo do poço, Jó continuou merecendo. E às vezes a gente está aqui, a gente tem esse privilégio, a gente não dá o valor necessário, né? E mesmo eu lembrei que Jó, ele se coçava com cacos de telha, sei lá. Imagina só, você estar nessa sua situação, e mesmo assim você não blasfemar contra o Senhor. Nós temos esse privilégio de estarmos aqui, temos a liberdade de louvar o Senhor. Nós viemos à casa do Senhor. Nós temos essa liberdade, né? Então vamos aproveitar, vamos louvar o Senhor, vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos dizer que nós viemos para adorar ao Senhor. Ele é a luz do mundo, que Ele veio à terra para que a gente pudesse ver a Sua glória sendo manifestada. A gente tem essa liberdade de louvar. Hoje passei um dia muito cansativo, estou cansado, mas cheguei em casa e falei, não, tem que ir para a igreja, tem que ir lá. E nós estamos aqui, nós temos, mais uma vez digo, essa liberdade. Então vamos aproveitar, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a luz do mundo.
Feche seus olhos, adora o Senhor, entrega a sua família, a sua casa nas mãos do Senhor. Diga, Senhor, vindo a tua casa te louvar. Eu quero, Deus, sentir a tua presença nessa noite. Fale comigo, Senhor, em nome de Jesus. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Diga a tua beleza. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga, Senhor, Senhor, eu vim aqui para te louvar, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mesmo não merecendo, Ele é maravilhoso para conosco. Eterno, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. humilde, Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. declara ao Senhor essa noite de coração: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ele é amável. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E nós nunca saberemos o preço que foi naquela cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Ó Senhor, toma esse lugar, ó Eu Pai. nunca saberei Toma nossas vidas, o Senhor. preço Mesmo não merecendo, ó Pai. Esteja conosco, Senhor. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu vim, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Toma nossas vidas, ó Pai, em tuas mãos, Deus. Para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
para mim. Mesmo não merecendo, o Senhor é maravilhoso. O amor do Senhor, Ele nos transforma, Ele nos faz ver que Ele está conosco. Não merecemos. Amém, Jesus. Não merecemos aquele sacrifício na cruz por nossos pecados. Você hoje pode parar e analisar, nossa, não merecia. O amor do Senhor, Ele nos faz isso, Ele nos constrange. Vamos dizer, o amor do Senhor nos fascina? Você vai dizer, o amor do Senhor nos fascina, mexe com o nosso coração, nos enche de alegria, nos faz viver, nos faz acordar todo dia e saber que o Senhor está conosco. Vamos lá, seu amor. O seu amor me fascina, Mexe com o meu coração. mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Diga, quero que venha. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Declare, meu coração. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Fala assim, o seu amor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em seus braços, sentir teu calor. A igreja, meu coração. Meu coração. Meu coração. Declare, quero viver. Quero viver só pra te amar. Do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar E desfrutar. do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, Me envolver. me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Amém, glória a Deus.
nome do Senhor. Quando a gente fala de amor, é algo muito assim, forte. Amor é algo que você não adquire do nada. Amor é algo gradativo, ele vem com o tempo. Mas o amor do Senhor, ele começa assim que a gente nasce, Deus já nos ama já. E o nosso amor pelo Senhor é assim também? Será que nós amamos o Senhor a todo momento? Nós temos que ter isso em nossos corações. O amor ao Senhor é a coisa mais importante que nós devemos ter na nossa vida. Quando lá na Bíblia está escrito lá, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, buscar primeiro o Senhor em amor. Amar o Senhor é botar o Senhor em primeiro lugar. E essa canção ela diz: ama a ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme e inabalável, seguro nós sempre estamos no Senhor. Segurança, às vezes, a gente pode pegar assim, analisar a nossa cidade, a gente não está seguro em andar por aí. Mas se a gente tem o Senhor, a gente tem aquela confiança, não, o Senhor está comigo, então eu estou seguro. Segurança, entregar a nossa família, não, minha família hoje não está bem, mas entrego a minha família porque no Senhor eu estou seguro. Então eu te convido a louvar conosco essa canção. Ama a ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável. Nunca muda, nunca vai mudar. Ele foi o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Então louve conosco essa canção, feche seus olhos, adore ao Senhor, entregue esse momento ao Senhor. Vamos lá, ama a ti. Ama a ti, ó meu Senhor, O grande eu sou, o grande eu sou, rocha firme, inabalável. rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, Senhor. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Diga, quero estar e edificar. Quero estar e edificar o meu coração no seguro imutável rochedo fiel. Fortaleza, Fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. nós podemos confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Amém. Quero estar. Quero estar e edificar o meu coração No seguro imutável, no seguro imutável rochedo fiel. Ele é fortaleza, Fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e sempre, e encontrarei em qualquer momento, o melhor. podemos confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás,
venceremos em Cristo Jesus. Posso confiar? Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Ó Deus, é muito bom, Pai. Nós temos essa certeza de que nós sempre iremos vencer contigo, ó Pai. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pelo seu amor, Deus, pela sua graça, nós conseguimos sobreviver em meio a esse deserto que nós passamos nesse mundo, ó Pai. É verdade. Ó Deus, que nós possamos, Deus, saber, ó Pai, em todo momento que o Senhor está conosco ao nosso lado, ó Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, às vezes, quantas vezes nós deixamos de lado, Deus, a Tua palavra, ó Deus, e nós vamos por nós mesmos, ó Pai. É verdade. Mas tenha misericórdia de nós, Deus. Nos mostra, ó Pai, que sem Ti nós não somos nada, É Deus. verdade. Para onde iremos nós, Deus, se só Tu, Pai, tens palavra de vida eterna, Deus. Esteja conosco, ó Deus. Glória a Deus. Que nós possamos ter a certeza que nós sempre venceremos em Cristo Jesus, ó Deus. Nossa Amém. rocha firme e inabalável, Deus. É verdade. Possamos, Deus, colocar ali nossas petições, Deus, nossas famílias, ó Pai. Aquilo que Deus, que tira o nosso sono, Deus, possamos colocar em Ti, Deus, nossa rocha firme, ó Pai. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite, por poder falar contigo, ó Pai. Amém, Em Jesus. nome de Jesus, esteja conosco, ó Pai. Isso que eu te louvo, te engrandeço, Deus, te exalto, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Abençoe o irmão que está ao seu lado, pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar aqui agora o nosso pastor Almir, que estará orando, entregando na mão do Senhor a mensageira dessa noite, a nossa diaconisa Iracema. Vamos orar a Deus, coloquei a vida da irmã diaconisa na mão de Deus. Com certeza Deus vai usar a tua serva. Oremos. Deus amado, Deus querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua casa, Senhor, certo de que estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Para isso, Deus, use a tua serva com poder e grande glória e que teu nome seja exaltado, glorificado através da tua serva, Senhor. E que ela possa ser um portador da tua mensagem, Deus. E que nós certamente estamos aqui com nossos ouvidos atentos a ouvir a tua palavra, Senhor. Use a tua serva e fale não segundo a mulher, mas o teu Espírito possa usá-la como instrumento vivo e poderoso nas tuas poderosas mãos. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Estou alegre, irmãos. Parece até que quando a gente sobe aqui de estar alegre, parece até que é nervosismo, ou seja, é uma maneira de a gente desabafar, de falar, de se soltar. Mas, na verdade, como não poderíamos estar alegres diante de um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos dado muito mais do que pedimos, que tem nos colocado em lugar de destaque, que tem nos colocado em lugar de honra, um Deus que zela dia após dia de nós, um Deus que cuida de nossas famílias, que cuida de nossos entes queridos, um Deus que através de nossas orações rompe fronteiras para abençoar aqueles que estão longe, aqueles que estão em outros países. Como não se alegrar, como não cantar? Eu louvo a Deus pela minha vida, porque eu amanheço o dia cantando. Louvado seja Deus. Eu pulo da cama
como diz na minha terra, cantando, exaltando. E canto até perder a voz. Na maioria das vezes eu digo, eu vou pregar, então eu vou cantar o hino também. Mas a minha voz está tão rouca, pelo menos eu acho que está rouca. Mas sem mais lero-lero, porque eu estou muito nervosa como sempre, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14, a partir do 6, até o versículo 14. Josué 14, do 6 ao 14. Amém? Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabe a palavra que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. E agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Tenho notícia boa para você. Vamos falar sobre herança. Herança é algo que todo mundo almeja receber. Quem dera que chegássemos em casa hoje e o telefone tocasse e alguém dissesse: Vânia, olha, morreu um fulano de tal, porque para receber a herança alguém tem que morrer. Morreu fulano de tal e você recebeu vai ter uma grande herança. Eu tenho um monte de familiares que têm várias propriedades na Bahia. Primos, tios que eu não conheço, que não vejo há muitos anos. Eu falei: Senhor, já pensou? Que tu me agraciasse com uma herança, porque falar de herança é algo muito bom. Quem dera, se cada um de nós, nesta noite, voltássemos o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento para a herança que Deus tem reservado para nós. A herança que vou falar hoje é uma herança terrena, mas espiritualmente falando também simboliza a herança celestial que ainda vamos receber. Mas que estamos nesse deserto da vida, andando dia após dia, nos fortificando, o Senhor nos orientando a cada dia derrubamos os anaquins que se levantam, ou seja, os gigantes que levantam, mas estamos pelejando, estamos caminhando. Estamos falando da herança do povo de Israel, que ao adentrar a terra prometida, precisava ser dividido, os termos precisavam ser medidos, e cada pessoa, cada príncipe das tribos, das 12 tribos, teria que receber sua parte na herança. E uma das coisas que eu gosto da história de Calebe é porque ele não tinha direito a herança nenhum. Apesar de ser das tribos, ele não tinha, segundo a história, parece que ele era da descendência de Esaú, não tinha direito à herança. Mas uma das coisas que eu gosto muito quando eu leio a história de Calebe é perceber que ele era um homem não de otimismo, mas um homem que tinha um olhar além, ou que olhava além das possibilidades que estava diante dele. Ele foi um dos 12 espias enviados para Jericó para verificar a terra.
para medir a terra, para ver se a terra era boa, para ver se tinha matas, para ver se tinha água, para ver se a terra era boa para produzir frutos. E eles foram, e dos 12 que foram, 10 voltaram dizendo, não entres lá. Dos 12 que foi, 10 disseram, olha, a terra é terrível. As pessoas que moram lá são homens gigantes, são homens fortes. E a Bíblia diz que o povo, ao ouvir essa palavra, ficou com seu coração derretido de medo. E embora esses termos fossem tratados ali diante do povo, quando Moisés enviou os 12 espias, ele disse, traga alguma prova de que a terra é boa. E eles trouxeram prova. Trouxeram um cacho de uva, foi 2 cachos de uvas, que para segurá-lo precisava de 2 homens. A terra era maravilhosa. Mas aqueles 10 espias disseram que a melhor coisa a fazer é não entrar e possuir aquela terra, terra esta que Deus já havia garantido que era deles. Porém, Josué e Caleb disseram, não, a terra é boa, é verdade que existe ali gigantes, é verdade que existem cidades fortificadas, é verdade que nós vamos ter dificuldade para entrar, é verdade que vamos ter que lutar, é verdade que vamos ter que guerrear, é verdade que vamos ter que derrubar os nossos inimigos, vamos ter que expulsar os inimigos daquela terra, mas isso não é obstáculo bastante para você voltar atrás, para você dizer que não vai entrar na terra prometida, para você não dar crédito à palavra de Deus. E tanto Caleb como Josué deu palavra de paz para aquele povo, mas eles não foram ouvidos, as pessoas se esfriaram. E quantas das vezes, irmãos, a nossa trajetória para possuir uma terra, não uma terra de Canaã qualquer, mas a terra celestial, a terra que o Senhor tem reservado para nós, os céus de glória que o Senhor tem reservado para mim e para você, quantas das vezes nós não encontramos obstáculos terríveis. E quantas das vezes não queremos regredir, retroceder, nos afastar, correr, nos acovardar diante de situações que surgem, diante de adversidades que surgem, diante de gigantes que se levantam com a finalidade de nos destituir de uma herança que já é nossa. Quantas das vezes queremos deixar passar, não vamos entrar, não vamos lutar, não vamos brigar. E o Senhor colocou diante de mim, diante de você uma porta. Porta essa aberta por Deus. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Mas eu corro, eu me afasto dos propósitos de Deus que Deus reservou para mim. Mas Caleb não pensava assim, porque a palavra de Deus diz que ele perseverava em seguir o Senhor. Ele não estava olhando apenas, ou contemplando apenas o que estava diante dele, na frente dele. Ele via além daquilo que lhe foi reservado. Isto é viver por fé. Isso é acreditar num Deus que servimos dia após dia. Porque orarmos e dizermos, Senhor, vai lá. Eu estava orando lá embaixo com Mara, Paulinho e Elzinha. E enquanto a gente dizia assim, Senhor, visita os teus servos que estão doentes, visita não sei o que, eu disse, não, Senhor, não é assim. Senhor, me faz ir, usa-me como instrumento para ir, usa alguém que está de perto para ir, mas nós temamos em dizer, Senhor, envia, mas a quem enviarei? Se eu mesmo não me coloco na brecha, se eu mesmo não olho para a terra que está diante de mim, e apesar dos obstáculos, não contemplo algo grandioso e glorioso que Deus mesmo reservou para mim. A terra está ali à disposição, irmãos. A terra já tinha sido conquistada. Deus já tinha dito que era deles. E que os gigantes que haviam ali, os problemas que haviam ali, não ia subsistir diante do povo de Deus. Diante do povo que Ele tirou do Egito com o braço forte. Quantos de nós vemos os milagres acontecer dia após dia, mas na hora que surge um grande problema, nós nos afastamos e dizemos, não tem jeito, não vai dar, não vou conseguir, é difícil, olha. Eu analisei a terra, analisei os problemas da terra e pensei, não vai dar. E nos desiludimos. E o Senhor, na verdade, está dizendo para mim e para você, não olhe para os gigantes, porque gigantes vão surgir. Não olhe para as montanhas que existem, porque montanhas vão surgir. Mas o nosso Deus é o Deus que destrói gigantes, é o Deus que destrói montanhas. Quantas pessoas não entraram aqui nesta noite, estão buscando o Senhor, estão fervorosos, mas quantos dias de domingo estão aqui e não estão como zumbis, já não sabem mais o que fazer, tem um Deus diante dele que pode todas as coisas, mas nós não olhamos, não atentamos para o que esse Deus tem para nos dar. Mas com Caleb não era assim.
Com Josué também não era assim, porque ele persistia, ele olhava. E uma das coisas que eu aprendo com esse texto é que Caleb, ele recebe a herança, a promessa da herança da parte de Moisés 40 anos antes. Ele agora estava com 85 anos. Provavelmente recebeu a promessa dessa herança quando tinha 40 anos. E eu observo que ele não correu para pegar a herança, para possuir, para segurar, para medir os termos dele, para colocar o muro e dizer isso aqui é meu. Ele espera e continua lutando. Se você for olhar a trajetória de Caleb, você vai perceber que ao lado de Josué ele venceu grandes lutas, grandes batalhas. Ele continua e agora ele está com 85 anos, ele pensa, poxa, agora está na hora de eu receber a minha herança. Agora está na hora de eu descansar um pouco, não é assim talvez que Caleb tenha pensado, mas a Bíblia não deixa claro isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele vai até Josué, que agora é o comandante, que agora tinha a obrigação de guiar aquele povo e disse, olha, Moisés ainda estava vivo quando prometeu uma herança para mim, e agora eu tenho 85 anos e eu quero possuir. Eu tenho 45 anos, mas o meu vigor ainda é grande, a minha força ainda é grande. Quantas pessoas com 40, 45 anos, 50 anos, diz que não tem mais tempo, não tem mais força, que as pernas estão cansadas. Irmão, independente da artrose que vai surgir, das osteoporoses da vida, das doenças que depois dos 40 surge, é tanta dor. Meu marido está me apelidando de Maria das Dores. Não é verdade? Porém, eu persisto em dizer que ainda tenho muito fôlego. Não tenho o meu vigor dos 20 anos, mas tenho o meu vigor dos 47 e eu quero prosseguir. Caleb estava dizendo, olha, eu não tenho mais 40 anos, mas a minha força, o meu desejo de vencer, a minha vontade de prosseguir, a minha fé continua sendo a mesma. E uma das coisas que me deixa assim tremendamente achando a Bíblia linda, 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 é que poderia ter pedido uma terra plana, como fez Ló quando pediu as campinas do Jordão, mas ele pediu a terra de Hebrom, que era uma terra de montanhas, de vales, uma terra que tinha uma topografia terrível, porque ele sabia, e ele disse, eu tenho 85 anos hoje, mas eu ainda vou vencer gigantes. A terra, as cidades, eu ainda vou fortificar as cidades. Eu derribarei e estabelecerei ali o meu termo. 85 anos. Quantos anos você tem? 21 anos, meu Deus. E quantas das vezes, com 21 anos, a gente já está colocando um obstáculo diante de nós e não queremos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Quantas vezes, com pesar, eu ouço pessoas dizer para mim, irmã, agora eu vou deixar para as mais jovens. Olha só o que me veio na memória agora. Quando Daniel foi chamado pelo rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, era filho, alguma coisa assim, ele já não era mais o Daniel da fornalha, daquela coisa toda. Ele estava lá no seu cantinho. O rei Nabucodonosor já tinha morrido. Mas a Bíblia diz que ele estava lá na sua casa, aguardando. E quando o rei cometeu aquele delito de pegar os vasos da casa do Senhor, o capítulo 5 de Daniel, vocês podem dar uma olhadinha, por favor, e conferir. E fez ali um grande banquete, trouxe as suas mulheres e começou aquela orgia toda com os vasos da casa do Senhor. E apareceu escrito na parede. E ele ficou desesperado, sem saber como reagir, sem saber o que fazer. E alguém disse, olha, aqui mesmo há um homem de Deus chamado Daniel. E há sobre ele um espírito excelente. E nos dias do rei Nabucodonosor, ele era aquele que era o líder dos astrólogos, enfim, de todos aqueles que usavam de adivinhação. Chame-o, quantos anos? Ele tinha aproximadamente 90 anos. Mas ele tinha uma mente limpa, uma mente livre, porque quando os meus braços, quando as minhas pernas não conseguirem ir, não puderem fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer, a minha mente há de estar equilibrada, há de estar limpa, para que eu possa, no mínimo, aconselhar.
Quantas pessoas já estão se entregando à velhice? A Bíblia diz lá no Salmo 92, se eu não me engano, no verso 14, que os velhos frutificarão e os seus frutos serão viçosos ainda na velhice. E eu me dou no direito de, na flor da idade, ainda que sendo chamada de Maria das Dores, dizer não para Deus, dizer não, eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu não tenho tempo para fazer, quando na verdade o Senhor está dizendo, vai, conquiste, a terra é tua, a herança é tua, está nas tuas mãos, faz alguma coisa. Se tu não zela nem pela herança que Deus te deu, vai zelar pela minha herança? Irmão, medite nesta noite, porque essa é uma palavra para você ir para casa refletindo, é uma palavra para você ir pensando no homem chamado Caleb. E quantos Calebes não há na casa do Senhor? Quantos Calebes não precisam se levantar e dizer, não, a minha mente está boa, as minhas pernas estão inchadas, os meus braços estão inchados, mas eu ainda tenho capacidade de sentar e aconselhar o jovem. Se uma das coisas que nós aprendemos é que a experiência é muito maior do que a força. E uma das coisas que me lembro, vem de novo, a palavra de Deus é tão bonita, né? A gente vai falando e o Senhor vai colocando texto, fazendo-nos lembrar de texto. Que não lembra de Eliseu, quando ele queria expandir, os filhos dos profetas acharam que aquele lugar era muito pequeno para a escola de profetas que havia ali. E ele diz, olha, nós precisamos fazer este lugar crescer. E vi aquela ruma de moços que estavam estudando, que a escola de profeta ou seminário é coisa antiga. E ele diz, nós vamos até o Jordão e vamos colher, quer dizer, vamos derrubar árvores e vamos estender as nossas estacas e fazermos uma casa maior. E a primeira coisa que ele chamou, já sendo muito velhinho, foi Eliseu. E todo mundo sabe o que aconteceu, porque com os jovens está a força, mas com os velhos está a experiência. E quando alguém manuseando o machado, derrubou aquele machado dentro daquele rio, se Eliseu não estivesse lá para fazer com que aquele machado flutuasse através do Espírito de Deus, quem o faria? Olha só, etapas por etapas vão passar pelas nossas vidas. E todas as nossas etapas são valiosas diante da presença de Deus. Não pode existir velho, espiritualmente falando, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, alguém por favor me corrija se eu estiver errada. São pessoas que têm vigor, que entendem o vigor que têm, que entende a força que tem. E a força não é só para derrubar nem para destruir, mas para resistir às tentações da carne. E a Bíblia diz, jovens, tu tens a força. E quantos de nós não ignoramos a palavra de Deus, não atentamos para o que Deus tem dito para nós? Eu não só tenho força para derrubar, eu tenho força também para fazer levantar. Eu tenho força também para chegar para alguém e dizer assim, olha, eu posso te ajudar. Talvez eu não tenha sabedoria de muitos, mas eu tenho o espírito que havia na vida de Daniel, chamado de espírito excelente. E isso ninguém pode ignorar e ninguém pode roubar isso da igreja. Não existe velhos. Não existe fracassados, não existe impotentes, não existe pessoas sem forças na casa de Deus. O que existe é uma apatia, um marasmo. Quando nós entendemos ou subentendemos que quando chegamos aos 50, 60 e 70 anos, já estamos velhos. Podemos estar com a cara cheia de rugas, normal, né? Tudo balançando. Contudo, irmãos, o meu espírito é jovem, é novo. Eu quero entrar por essas portas, subir aquela rampa, se essa for da vontade de Deus, com 70 anos. Segurando talvez nas suas vestes, segurando talvez no Jefferson. Jefferson está robusto, não sei. Mas eu hei de subir. Porque a força de Deus está sobre mim, está sobre a sua igreja. Podem rir, mas vocês vão chegar. A minha tia dizia que quando os meus males for velho, de alguém serão novo. Amém, irmãos? Então vamos tentar, pelo menos, não deixar a nossa herança empatada, não deixar a nossa herança sendo
destruída pelos gigantes da vida, pelos obstáculos da vida. E quando você tomar posse da sua herança, entenda que você tem que cuidar da mesma, porque foi Deus que te deu. E que haverá muitos obstáculos, sim, mas o Senhor é contigo, o Senhor é com a sua igreja. Porque aconteça o que acontecer, a igreja do Senhor Jesus continuará de pé. Eu acho que eu vou cantar um hino aqui. Marido, por favor, pega aí na minha bolsa aí um CD. Se você a cópia está aqui, irmão, porque esse hino é difícil pra caramba. Por favor, é um hino que eu gosto muito. É um hino que o pessoal chama de hino de assembleia. Leva o CD da Eliane Oliveira lá para os meninos, por favor. E é o número 1. É um hino grande pra caramba, viu, irmão? Porque aconteça, irmãos, o que acontecer, e por mais que você vejam, ou percebam, ou só percebam isso, muitos dizem que a igreja do Senhor está combatendo na defensiva, que aqueles que possuem herança estão voltando atrás. Irmãos, aconteça o que acontecer, a igreja vai continuar de pé. E não adianta dizer ou pensar, irmãos, está dando tudo errado. Não está, não. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a casa de Deus, ou contra a causa de Deus, ou enfim, contra nós. Pode soltar, por favor. Se vocês riem, eu rio também. Fica difícil, né? Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raças, tribos, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheio de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe as nossas vidas, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada momento que passa, eles aumentam a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já via ali o rei, foram informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedecem. Mesmo sendo ameaçado de fornalhas, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E no meio da multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar.
pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. E agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar por terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem a imagem, serão imediatamente lançados na fornalha em chamas, e que Deus o poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder de ti, ó rei. O Deus do céu é quem pode nos livrar. Mas se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos seus deuses e nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. Eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Irá permanecer de pé se vocês cuidarem da sua herança. Estamos falando de Caleb, estamos falando de uma terra que manava leite e mel, chamada que mesmo? Eu esqueci. Quê? Canaã. Mas estamos falando de uma herança, irmão, maior. Temos uma herança maior, uma herança incorruptível. E para chegarmos até lá, temos que nos esforçar. Não basta esforçar-se. Tem que esforçar, esforçar e esforçar ainda mais. E por mais que você ache que o seu esforço está sendo suficiente, não está. Porque o inimigo, os anaquins, os descendentes de Golias, estarão sempre de pé. E a nossa força em Deus, a cada dia, terá que ser maior. Mas se buscarmos ao Senhor, como estamos fazendo esta noite, o Senhor nos dará meios, nos dará armas, porque a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então pode se levantar o obstáculo que for, o gigante que for, quantas vezes se levantarem, quantas vezes irão cair. Mas para isso, a igreja tem que estar totalmente fundada numa base sólida chamada Jesus. Individualmente,
como tijolos na construção de Deus, temos cada um de nós de fazer a nossa parte. E o Senhor, em Cristo e por meio de Cristo, nos dará a vitória. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Deus continue abençoando a nossa diaconisa, como tem usado, continua sempre usando. Quem está com pressa de ir embora, diga amém. Já vi que todo mundo está querendo ficar numa vigília. Pastor, as considerações finais. O pastor Almeida pediu que avisasse a igreja, ele não pôde vir, ele resolveu dar uma folga para a irmã Rosane, que hoje é aniversário da Evelyn. Então ele ficou com as crianças, ele teve que abraçar as crianças, porque a irmã Elaine, parece que ela leciona em Nova Iguaçu, e ele ficou. Então ele pediu aí para a liderança aí, na ausência dele aí, né, que se tivesse alguém para o gabinete pastoral, eu teria até recebido as pessoas. Ele pediu também para avisar que o jantar da igreja vai ser no dia 19, que a irmã Elza que está arrecadando a quantia de R$15. E dia 18, pastor Nelson, aqui da igreja Monte da Fé, estará pregando na igreja. A reunião do Homens também está com o diácono Irineu. Ele está fazendo a arrecadação desse encontro dos homens, né? Então, hoje eu já pedi para colocar meu nome. Pois só essa parte. O retiro do carnaval todos sabem, né? E assim, eu estou agradecendo a Deus, vamos ficar em pé, orar? E agradecer a Deus pela... Oi. Essa palavra da irmã Iracema mexeu comigo. Eu ia falar alguma coisa sobre isso. Não, rapidamente. A gente, semana passada, a gente marcou uma ida para São Sebastião do Alto e nós não fomos, não conseguimos. Aquilo me deixou furioso. Não fomos por questões também da igreja. Então, eu queria, assim, permitindo Deus, que aquelas pessoas que quiserem ir a São Sebastião do Alto, e faço que alguém começasse a olhar para esse projeto, a gente encarar as dificuldades. Já tem dia marcado, já? O irmão Sérgio João está marcando para o dia 22. 22. Vai ter um almoço, a irmã Maria. Então, eu queria que a gente ajudasse. A gente está querendo levar 22 pessoas. São 22 servos do Senhor que vão estar lá batalhando. É uma cidade cheia de espiritismo, de muitas coisas. Então, a gente vai estar lá combatendo. Talvez a primeira vez que nós fomos lá, o ônibus ficou em Friburgo, não conseguimos chegar, quebrou. Então, a gente está lutando de novo. Então, essa palavra dela foi muito firme aí, contundente. Eu queria que nós, assim, se colocasse aqui, quem quiser ir, e já começar a se levantar um clamor. Eu sou o primeiro da fila, eu quero ir. Quem quiser ir? Quem vai se Sebastião do Alto? Fica aqui para o pastor já orar pela gente, impor as mãos, a gente vencer essa batalha aí. Paulinho. Eu também estou dentro, estou nessa viagem, tá? Estou. São José do Alto, inclusive São Sebastião do Alto, fica perto de Santa Madalena, terra da Desi Gonçalves, falecida já, né? Terra dela. São muito devotos de Santa Madalena. Então tá, temos aí, ó, tem 6 aqui, ó, tá? E nós temos mais pessoas para ir, né? Vamos orar ao Senhor. E eu também queria participar para os irmãos. A gente às vezes passa por coisas, a gente... cada um de nós temos uma fase na vida a atravessar. Desde o dia 2, peguei um resfriado muito forte. E o que aconteceu com o pastor Almeida, depois de muito tempo foram ver que era sinusite. E a sinusite, quando ataca, ela vem forte. Lá, uma vez no ano, eu tenho isso, essa crise. Forte e mexe até com a pressão arterial. E o corpo fica enfraquecido. O que aconteceu? Eu já estava com a sinusite já começando. Aí fui realizar um casamento na Taquara, numa mansão, e o casamento foi ao ar livre, sereno, no jardim. E dali eu comecei a ficar piorando, sabe? Aí quando eu fui dormir às 3, não dormi não, passei quase a noite em claro, de sábado para domingo. E quando foi 7 horas da manhã, eu acordei, eu falei, eu tenho que ir para a igreja, amanhã é meu aniversário. Tenho certeza que a igreja vai preparar uma surpresa de um bolinho. E eu vim. E eu cheguei. Já cheguei e não olhei o bolinho lá na cantina. Já não era uma surpresa, né? Aí todo mundo me abraçou e tal, ninguém falou nada.
Pô, me fizeram uma surpresa tremenda. Palavra eu nem tive, fiquei tão emocionado que não dificilmente não salvo palavra. Mas eu estava naquele momento ali também com o corpo muito mal. Eu estava com febre, eu estava com dores, eu estava com aquela dor na nuca. De lá para cá, minha pressão arterial é 12/8. É normal, por isso você viu jogando bola aí, mas minha pressão está na faixa de 15/10. Então, fui ao médico ontem, a doutora, eu fui na emergência do Hospital Central Militar lá embaixo, então eu chego lá, conto tudo, ele manda chapa do pulmão, chapa da testa, exame de sangue, faz na hora. Mas aí o rapaz que me atendeu disse, olha, seu caso é sinusite, né? Eu vou te mandar para especialista. Aí fui especialista. Fui uma civil, porque se fosse um militar, não tem pena não, gasta aí, você é militar, gasta a casa. Aí civil não quis, só passou, pelo que o senhor me contou, o senhor está com sinusite, né? Mas aí não tem nada de infecção pela sua resposta, mas o senhor está com a garganta irritada, passou Decadron. Se eu soubesse que ela fazia isso, eu tinha entrado no UPA aí, sabe? Então, estou tomando Decadron, mas a minha pressão não baixou. Mas amanhã de manhã, vou aqui no hospital, vou aqui no posto de saúde, aqui nesse regimento de cavalaria, que lá tem um posto de saúde, tem uma major ali, uma major, estelita, que ela vai fazer, ela pede tudo que tem direito, eco, eletro, tudo. Aí vou lá. Entendeu? Mas eu fiquei assim, mas eu melhorei agora, mas estou sentindo só que a pressão está um pouco alta, já não posso fazer, tenho que andar devagarinho agora. A irmã falou sobre a idade, sobre Maria das Dores, o homem das dores. Mas é assim, rapaz, mas a gente persevera, a gente vai mesmo na fé do Senhor. Né? Vamos orar ao Senhor, então, agradecendo por esse dia, agradecendo pela mensagem que Deus usou a serva do Senhor, irmã Iracema, e deu até, fez até vontade. Eu tenho certeza que o diácono Eneu vai debruçar nessa palavra. Eu vou. Não, tem coisas ali profundas ali, entendeu? Profunda. Que a gente passa a ler e depois, né, é tremendo. Eu sei que alguns irmãos também vão meditar. Chega em casa, dá uma meditada, entendeu? Vocês vão encontrar coisas profundas aí dentro dessa mensagem, desse texto, tá bom? E pela vida dos irmãos também, que nós estamos aqui, que às vezes a gente tem o desejo de fazer a obra do Senhor, mas tem hora que surge naquela hora o imprevisto. Então, vamos colocar no centro da vontade do Senhor as nossas vidas. Querido Deus, nós queremos, ó Deus, nesta noite, te agradecer, Pai, pela Tua presença, te agradecer, ó Deus, por esse visitante tão pequenininho que está aqui do meu lado, Senhor Deus, que é o Danielzinho, que um dia foi apresentado no altar do Senhor aqui neste local, Pai. Continua abençoando o Daniel, sustentando seus coleguinhas de escola e a todos, Pai, presentes também, Senhor Deus, aqueles que vieram aqui, Senhor Deus, neste culto de oração. Eles têm, ó Deus, um clamor a Te fazer, Senhor Deus, mas em espírito, na Tua presença, Senhor Deus. Eu creio que eles colocaram no Teu altar. E certamente, Senhor Deus, eles esperam no Senhor, Pai. Continua abençoando cada família, Senhor Deus. Os enfermos, mãe Márcia também, que está ali, Senhor Deus, também recuperando no seu lar. Abençoa a tua serva, abençoa a família da Marildo, diácono Marildo. Abençoa os teus servos que estão aqui à frente, Pai, já se colocando, ó Deus, com a disposição de, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia o teu Espírito, Pai, operando os teus servos, libertando, Senhor Deus, o teu servo de todo empecilho, fortalecendo a vida dos teus servos, a minha vida também, que tem esse propósito, em nome de Jesus, Pai, para que o teu nome seja pregado, vidas sejam libertas naquele lugar, Pai, seja impactada pela tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, pela mensagem da tua palavra, através da tua serva, e pelos cânticos também dos teus servos, Pai, que foram, Deus, abençoados, Pai, e que continua, Deus, colocando, Deus, as suas vidas, Pai, no seu altar, Pai. Por isso, Senhor, toma os teus servos nas tuas mãos, as tuas servas, nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.
Som.